Olá, eu me chamo Iago Henrique da Silva, sou professor de Educação Física, sou licenciado e bacharelado em Educação Física e hoje o tema da nossa aula é sobre badminton. Inicialmente, eu vou expor o tema para vocês. Vocês conhecem o que é o badminton? Né? Vocês sabem como que se joga? O que utiliza para praticar esses esportes? Bom, o tema da nossa aula, como foi mencionado, é sobre o badminton. A nossa área de conhecimento é a área de linguagens. O campo curricular é a educação física. Essa aula será aplicada no oitavo ano. Os objetivos do conhecimento. Ao final da aula, eles terá que ter alcançado, que será proporcionar a vivência no esporte de rede, o badminton, experimentar os diversos movimentos realizados durante o esporte, identificar as melhores estratégias para marcar pontos. O conteúdo da nossa aula hoje será História do badminton, principais movimentos do badminton e estratégia no badminton. Os objetivos da aprendizagem, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, código EF 35EF05, será experimentar e fluir diversos tipos de esportes de campo, de taco ou rede e invasão, identificando seus elementos comuns e criando estratégias individuais e coletivas básicas para execução, prezando pelo trabalho coletivo e pelo protagonismo. Encaminhamentos metodológicos da minha aula. Após expor o tema da nossa aula e identificar o que a turma sabe sobre o badminton, né, eu irei dar início à aula, explicando primariamente o histórico. O badminton ele foi criado no século XIX, na Inglaterra, inspirado num jogo que era praticado lá na Índia, chamado de Pona. No entanto, um jogo semelhante já era praticado na Grécia Antiga, o tamboré, ou peteca. O nome desse esporte se está relacionado com o Badminton House, local que supostamente foi jogado pela primeira vez. As modalidades do badminton têm o individual masculino, o individual feminino, dupla masculina, que são dois homens, dupla feminina, que são duas mulheres, dupla mista, que é um homem e uma mulher. Os principais golpes ou movimentos utilizados no badminton é o clear, o smash, o net play, o drive e o drop shots. A seguir, eu vou explicar para vocês cada um desses movimentos. O clear é um golpe defensivo, básico no badminton. Ele deve ser alto e profundo. Alto para evitar que uma intercepção precoce, dando mais tempo para o jogador se posicionar em quadra, e profundo, porque ele precisa definir a resposta do seu adversário. Para acertar o clear defensivo, o jogador deve golpear a peteca quando estiver mais alta possível, um pouco à frente da sua cabeça, impulsionando a peteca para o fundo da quadra adversária. A peteca é um nome popular, porém se chama volante. Ele é um volante no qual temos uma base de borracha, e aqui pode ser tanto da pena da asa do pavão, como também pode ser de plástico. O golpe também pode ser usado como ataque quando o adversário se encontra em posição desfavorável, esperando o outro tipo de golpe, como um smash ou um drop, por exemplo. Para tanto, o jogador deve acertar a peteca quando esse estiver caindo um pouco mais à frente da sua cabeça. O clear defensivo, fazendo com que a peteca ele vai voar mais alto e mais rápido, indo reto para o espaço descoberto no fundo da quadra do adversário. O smash ele é um golpe mais ofensivo, portanto, o mais importante no badminton é o golpe que vence o ponto se for executado. Ou seja,
Todos os golpes no badminton é importante, mas o melhor é aquele que você consegue realizar e marcar pontos. O sucesso do golpe depende de vários fatores, como o ponto de impacto da peteca, a altura desta, o timing. Observar os jogadores mais experientes é uma ótima prática para quem quer melhorar o desempenho, deslocando-se em direção à peteca, para aproveitar a força do movimento do corpo. O golpe deverá ser forte, direcionado para baixo, devendo o jogador girar totalmente o punho, de modo que, no fim do movimento, a cabeça da raquete esteja totalmente voltada para baixo. Evite saltar ou acertar a peteca no ar, pois pode errar o tempo da peteca e não tem pena do adversário, deferindo o golpe com precisão e força. É um golpe jogado muito próximo à rede. Pode ser jogado de baixo para cima ou de cima para baixo. O objetivo do golpe é desenvolver a peteca tão perto da rede que o adversário não vai conseguir condições de responder à jogada. É muito importante recuperar o posicionamento da raquete, pois geralmente a peteca será devolvida da forma mais rápida. O drive é o golpe realizado quando a peteca está acima, mais ou menos na altura dos ombros, mais ou menos aqui assim. O jogador de badminton é executado como se fosse o jogador estivesse chicoteando a peteca. Mais usado em jogos de dupla, a intenção do drive é lançar a peteca em um ponto descoberto da quadra adversária. O drop shot é um golpe ofensivo, dando ao jogador bons resultados, com poucos desperdícios de energia. Para enganar o adversário, o oponente faça a mesma movimentação usada no clear defensivo, acertando a peteca quando essa estiver exatamente à frente da cabeça, reduzindo a velocidade do braço num espaço pequeno antes de acertar a peteca. Você vai dificultar então a jogada do seu adversário, próximo principalmente à rede. A velocidade do drop shot pode variar, dependendo do posicionamento na quadra. Um drop shot mais rápido na rede e sempre difícil de se devolver. A melhor estratégia é utilizar os movimentos para cansar seu adversário. Para que o movimento em que o volante estiver vindo em sua direção, você rebate o mesmo para um lugar na quadra no qual seu adversário não conseguirá pegar. Por exemplo, se o adversário ele joga a peteca um pouco mais na frente, você vai jogar a peteca mais lá no fundo. Assim não dá tempo dele chegar. Ao final será feito um feedback da aula com os alunos, perguntar se os alunos aprenderam sobre o histórico e os principais movimentos do badminton, e será colocado 3 perguntas. A primeira: é um golpe defensivo básico, deve ser alto e profundo, alto para evitar uma intercepção precoce, dando mais tempo para que o jogador que execute o golpe se posicione na quadra ao fundo, e tem as 3 alternativas. Isso é o clear, o net play ou o smash. Segundo, o objetivo do golpe é devolver a peteca tão perto da rede que o adversário não terá condições de responder à jogada. De qual golpe estamos falando? Do net play, do clear ou do drive? E a terceira pergunta é: quais são os golpes mais utilizados no badminton? O bloqueio, levantamento e cortada? Ou o clear, o smash, o net play, o drive e o drop shot? Tá bom? Essa foi a minha aula sobre badminton. Os recursos didáticos utilizados será sala de aulas, slides e computador. Posteriormente, nas próximas aulas, será realizado em quadra.